Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Seja muito bem-vindo a mais esse tempo aqui comigo, a mais esse tempo conosco aqui da equipe dos 25 segundos, porque 25 segundos é tudo que você precisa. Eu sou Rafaela e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos já trabalhando na série dos 4 vídeos que nós falamos sobre o poder da ação. E hoje é um bônus para você. Hoje nós vamos falar de uma coisa super legal, de um tema super importante, que assim, se todos nós formos pensar, é isso que nós queríamos alcançar, que é o nosso estado de flow. Tá? E aí hoje nós vamos aprender o que é flow, nós vamos também aprender o que nós podemos, quais os gatilhos que nós podemos acionar para entrar em maior frequência nesse estado, que é num estado assim muito importante que nos traz realizações e felicidade também. Então fica comigo até o final que você vai ver isso aqui com um conteúdo muito bacana. Antes disso, eu quero falar para você o seguinte, vamos lá, coloca aí nos comentários quem já assistiu as 4 séries, o que você lembra desse objeto aqui, ó. O que você lembra como nós falamos sobre esse objeto aqui? Ah, é a bola, tá, mas o que a bola tem a ver sobre o poder da ação? Você lembra? Então aí, se você lembra, coloca aí e como esse vídeo foi importante para você. Isso aqui nós falamos sobre o poder potencial, né? O que é o poder potencial? Poder potencial não é poder. O poder ele só realmente funciona quando ele tem ação. Então nós usamos isso aqui e falamos bastante sobre isso. Vou pôr a bola no chão agora. Depois, no outro vídeo, nós falamos sobre como vencer a procrastinação em 25 segundos. Aí falamos dos nossos objetos que nos distraem, falamos sobre eles e falamos também de uma técnica importante que você faz com uma simples folha de papel. Você escreve e depois você rabisca e aí você tem uma técnica fantástica para vencer a procrastinação em 25 segundos. E no outro vídeo, nós falamos também sobre o poder do hábito. Lembra disso? Nós falamos sobre o poder do hábito. Não queira mudar muitos hábitos de uma única vez. Mude um hábito por vez e lembre-se do seguinte, não queira mudar toda a sequência do hábito, porque o hábito já está instalado em você e ele tem uma sequência. Então não mude o gatilho e não mude a recompensa, apenas mude a rotina. E se você quiser saber como funciona o gatilho, como funciona a recompensa e como mudar a rotina, assiste lá o nosso vídeo, O Poder do Hábito. E o último vídeo, nós falamos sobre o superpoder da ação específica. Lembra disso aqui? Lembra desse alvo aqui? Todas essas flechas, elas têm uma intenção, elas têm ação, tudo isso aqui é ação, mas essas aqui têm a ação específica. E nós falamos sobre o ensaio mental, como isso é importante para a sua ação específica. E por que nós fazemos tudo isso? Porque nós, dos 25 segundos, acreditamos que você, assim como eu, podemos evoluir, podemos nos desenvolver, podemos nos transformar. Nós acreditamos na transformação do ser humano. Por isso que nós também desenvolvemos esse método aqui, que é o método semear, onde você tem o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. E com isso você cria um ciclo de excelência emocional. Cada balãozinho aqui, o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar, tem ferramentas, tem aulas e tem muitas coisas muito bacanas. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o agir, porque estamos falando sobre o poder da ação. Então fala para mim, olha só essa imagem que legal. Foi uma imagem aí que assim, foi a que mais me cativou nessa ideia de uma imagem que eu pudesse falar sobre o flow. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é flow? Você já viu crianças brincando? E eu acredito que sim. Você já viu crianças brincando. E você também já brincou muitas vezes quando foi criança. Eu já vou pôr o meu chapéu porque agora a gente já vai começar a dar dicas preciosas e importantes para você, tá bom? Então, põe aí, arruma aqui, bonitinho aí, tá certinho.
Aí, o que nós vamos falar então? Olha só, presta atenção aqui comigo. Você já viu a criança brincando, certo? Você já prestou atenção que ela está 100% envolvida naquilo que ela está fazendo? No seu mundo imaginário? Na sua fantasia? Você já observou também que a criança não vê o tempo passar? Às vezes você até chama e ela não escuta. Não porque ela não queira escutar, é porque ela está tão envolvida naquilo que, nossa, ela realmente não está vendo o tempo passar. E ela cria personagens, ela cria histórias, ela cria saídas ultra mega fantásticas para situações que ela imaginou naquela sua história. Por que que isso acontece? Porque ela está ali 100% presente e desenvolvendo duas coisas extremamente importantes, que nós vamos falar dessas duas coisas hoje, tá? Você também já passou por isso e é um momento extremamente gostoso, você sabe disso. Você sabe que você muitas vezes esteve envolvido em alguma atividade tão legal, tão prazerosa para você, que você nem viu o tempo passar. A hora que você olhou para o relógio, você falou, nossa, já é essa hora, eu nem vi o tempo passar. E fala a verdade para mim, não é uma sensação prazerosa? Não é uma sensação onde você se sente realizado, se sente feliz? Muito diferente de muitos outros momentos da nossa vida, onde nós passamos e nós, nossa, ainda esse momento, ainda essa hora, nossa, ainda, nossa, e aí a gente fica reclamando, ou então tendo aquela sensação ruim que o tempo não está passando e a gente queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, porque aquilo está ou chato ou extremamente difícil para nós. Então, o estado que nós vamos falar hoje, ele envolve esse estado de prazer, esse estado gostoso de viver. Imagina só se você, durante o seu dia, você pudesse ter mais do que um momento assim. Se você tiver um momento assim, já seria fantástico. Agora imagina só você ter mais que um momento prazeroso e aquele momento que você fala, nossa, nem vi o tempo passar. Que gostoso isso. Então, e normalmente quando isso acontece, você olha para aquilo que você fez e você tem aquela satisfação gostosa, né? Olha que legal, olha só o que eu fiz, ou então o que nós como equipe conseguimos fazer. Então vamos falar hoje sobre isso. E sabia alguns momentos que você pode até estar imaginando e falando assim, nossa, isso acontece mesmo, né? Olha, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Porque você pode falar assim, nossa, isso acontece mesmo. Acontece quando eu estou cozinhando. Aí eu estou cozinhando e eu vou ali me envolvendo com aquelas coisas e eu nem vejo o tempo passar. Aquilo se torna tão prazeroso para mim que eu nem vejo o tempo passar e aquilo é extremamente gratificante. Você pode também ter esse prazer quando você está escrevendo, ou talvez quando você está desenhando, ou quando você está montando um quebra-cabeças, ou pintando, ou restaurando um móvel, ou fazendo até uma planilha de Excel, se esse for o seu caso. Então, não importa a atividade em si, e sim aquilo que vamos aprender hoje sobre esse estado flow. Então, eu vou contar uma coisa para você. Olha só, nós estamos falando porque Mihaly Csikszentmihalyi, esse cara aqui, ó, Mihaly Csikszentmihalyi, ele é um psicólogo e um professor húngaro. E ele desenvolveu uma teoria, que depois essa teoria foi muito ampliada e autenticada por outros psicólogos, inclusive na Universidade de Chicago também, que ele vai falar sobre a teoria psicológica do fluxo, a partir de duas questões, da felicidade e da criatividade. O que você mais quer? Se a gente perguntar para as pessoas o que as pessoas mais querem, a resposta é eu quero ser feliz. Não é isso? As pessoas respondem isso, eu quero ser feliz. Talvez essa seja a maior das respostas das pessoas. Para alcançar a felicidade, aí eu vou ter alguns outros objetivos a cumprir. Mas normalmente as pessoas respondem isso, eu quero ser feliz. Então ele vai desenvolver essa teoria através do fluxo, que a gente chama de flow. Toda vez que eu falar flow, você
ouça também fluxo. E toda vez que eu falar fluxo, você ouça também flow, tá? Então, assim, ele vai desenvolver essa teoria do fluxo a partir da felicidade e da criatividade. E como ele começou a fazer isso? Ele começou fazendo isso entrevistando escritores, músicos, cientistas, entrevistando assim muitos profissionais, e ele foi buscando durante anos entender como essas pessoas viviam esse estado. E essas pessoas começaram a falar para ele, a contar para ele que os melhores trabalhos surgiram em momentos de êxtase, em momentos de extrema felicidade e habilidade. E aí a gente vai agora olhar para esse gráfico aqui, ó. E esse gráfico, vou passar para essa câmera, porque esse gráfico explica de forma extremamente técnica e didática o que é o flow. Ah, eu ouço as pessoas falarem sobre isso, mas nunca entendi direito o que é o flow. Então agora você vai poder entender, tá? Olha aqui, aqui eu tenho as minhas habilidades. Então baixa habilidade aqui, ou seja, aqui eu não sei direito fazer as coisas, e aqui eu sei muito bem fazer as coisas. E aqui eu tenho a linha do desafio. Aqui o desafio é baixinho, quase eu não sou desafiado para isso, e aqui o meu desafio é extremamente alto. Então olha o que acontece aqui, olha que legal. Quando a sua habilidade ela é baixa e o seu desafio é baixo também, normalmente você se sente apático e você se sente triste e deprimido. Quando a sua habilidade é baixa e o seu desafio é razoável, você começa a entrar num estado de preocupação. Aí normalmente você fica triste e estressado. Quando o seu desafio é muito alto, mas você não tem habilidade para aquele desafio, você entra num estado de ansiedade, onde você fica estressado e em estado de alerta. Agora, se você tem uma habilidade razoável, tá? Uma habilidade razoável naquilo que você precisa fazer, só que o desafio é baixo, você entra num estágio de tédio. Você fica deprimido e satisfeito. Você fica satisfeito. Por quê? Porque você fez, mas aquilo não te chamou tanta atenção. Ah, eu fiz, isso aí é tão fácil de fazer. Então, olha até a expressão aqui, né? Ah, eu fiz. Você fica satisfeito. Ah, eu fiz, tá feito, tá entregue. Mas você fica deprimido. Por quê? Porque aquilo não te trouxe nenhum prazer. Agora, quando a sua habilidade é média e o seu desafio é alto, então assim, olha, eu sou super desafiado a fazer aquilo, mas a minha habilidade ainda não é das melhores. Eu entro num estado de excitação, eu fico alerta, eu fico focado, porque eu sei que eu estou prestes a fazer alguma coisa que talvez eu possa errar, mas eu estou ali, isso me dá excitação. Já é um estado mais interessante. Agora aqui, ó, se eu tenho uma habilidade super boa, mas uma habilidade super boa mesmo, tá? E o meu desafio, é baixo, então aqui, ó, eu entro no estado de relaxamento. Tô confiante e satisfeito. Eu fiz, tá? Isso aí eu faço com o pé nas costas. Só que isso ainda não te traz felicidade. Olha que interessante, tá? Mas você entra num estado de relaxamento. Deixa, posso chegar 2 minutos antes ali que tá tudo certo. Eu tô num estado confiante e satisfeito, né? No estado de relaxamento. Quando sua habilidade é super alta e o seu desafio é razoável, você entra num estado de controle. Você tá feliz e confiante, porque aquilo me desafiou um pouco mais. Aquilo me desafiou, mas ainda não me desafiou o máximo. Me desafiou. Dá para fazer, vamos fazer. Então eu estou feliz e confiante. Já é um estado legal aqui. Agora, o estado, aquele estado supimpa mesmo, aquele estado que você quer entrar, aquele estado que assim, nossa, até arrepia quando você pensa naquele estado que você já vivenciou, onde você falou assim, gente, que legal, eu nem vi a hora passar e olha que show, as coisas que deram para ser feitas, as coisas que eu fiz. É quando você entra no estado flow,
É esse estado aqui. É esse estado aqui que te traz felicidade. É esse estado aqui, através das pesquisas de Mihaly. É esse estado aqui. É quando você está com alta habilidade, você sabe o que você tem que fazer, você é capaz de fazer aquilo e o seu desafio é extremamente alto. Então você está lá super desafiado a fazer, o desafio é alto e as suas habilidades também são altas. Então é aqui que você entra no estado de flow, é aqui que você entra nesse estado de fluxo, é aqui que você entra nesse estado onde você fica focado e sente-se feliz. E aí você não vê a hora passar e você está, sabe o que mais? E aí eu vou te contar, você está 100% presente, você está 100% no seu momento presente. Porque em alguns outros vídeos que você já assistiu, ou se não assistiu, vai lá e procura, nós falamos da importância de estar presente. Porque se você está aqui e a sua mente está lá no passado, você se sente angustiado. Se você está aqui no presente e a sua mente está lá no futuro, você se sente ansioso. Então, o estado presente, o aqui e o agora, faz você ficar focado e também feliz. Tá? Olha que legal, é esse estado aqui que nós vamos falar hoje. Então, deu para entender isso aí, né? Voltando aqui para essa câmera, olhando para a câmera do lado, né? Deu para entender isso, né? Então, o que que acontece? O seu cérebro fica muito motivado, muito motivado. E o cérebro motivado é a melhor coisa que tem, gente. O cérebro motivado, isso aqui é cérebro motivado. Isso aqui é as habilidades que eu sei fazer, então isso vai me trazer esse estado de flow, aonde eu vou ficar focado e feliz. Essa vai ser a minha reação. E isso vai fazer com que você tenha esse prazer e essa sensação que faz um bem danado para você. É isso que a gente quer, tá? Que você aprenda a entrar nesse estado. Vou deixar claro uma coisa aqui. Esse estado de flow, ele é instantâneo, tá? Só que nós podemos, e isso é que eu vou te ensinar hoje, a criar gatilhos para que você possa entrar com mais frequência nesse estado. Porque isso aqui, você vê uma criança brincando e quando ela está lá 100% presente e ela está totalmente ela está completa ali, como que fala? Compenetrada, isso mesmo, ela está compenetrada, tá? Então ela está ali no seu estado de flow, quando ela está sempre, e você vai ver que ela está feliz brincando. Então, isso aqui é uma coisa nata, só que hoje nós podemos aprender a criar gatilhos, porque o Mihaly ensina a entrar nesse estado de flow, tá? Então, quando você estiver sentindo ansiedade, quando você estiver sentindo tristeza, você está se sentindo deprimido, observa esse gráfico aqui, ó, e vê o que está te faltando. Muitas vezes você se sente triste e deprimido e você não está entendendo direito o que está acontecendo na sua vida. Talvez esteja faltando desafios e as suas habilidades estão baixas. De repente você está num estado de ansiedade, é porque os seus desafios estão muito altos e a sua habilidade está baixa. Então o que você precisa fazer é aumentar a habilidade. Se você aumentar a habilidade, você vai entrar nesse estado de alerta e depois você entra no estado de flow. Então, aumentando a habilidade, isso tem tudo a ver. E olha só o que Mihaly fala também, porque a gente acha, né, nós achamos, olha só como nós entendemos aqui de uma forma um pouco distorcida. Nós achamos que nós vamos ficar felizes quando nós estamos em estado de relaxamento. A gente acha que a gente está feliz quando a gente está em estado de relaxamento. Não é verdade. Não é verdade. Os estudos comprovam que você está realmente feliz. Olha só o que Mihaly vai falar. Eu vou ler nessa câmera aqui. Tá bom aqui? Essa distância tá bom, né? Olha só. Olha o que Mihaly diz. Ele diz o seguinte: os melhores momentos de nossas vidas não são os tempos passivos, receptivos e relaxantes,
Os melhores momentos geralmente ocorrem se o corpo ou a mente de uma pessoa são levados ao limite de um esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena. Eu vou ler de novo. Os melhores momentos de nossas vidas não são os tempos passivos, receptivos e relaxantes. Os melhores momentos geralmente ocorrem se o corpo ou a mente de uma pessoa são levados ao limite de um esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena. Isso é que ele diz. Isso é o que ele vai falar sobre o estado flow. A gente acha que feliz é estar relaxado, tranquilo e sossegado? Não. A sua mente não entende isso. Ela entende que você realmente fica feliz quando você consegue vencer um desafio. Por que que ele diz isso? Porque indivíduos se sentem mais felizes quando eles estão imersos em projetos e em atividades desafiadoras, porque isso tem a ver com a nossa essência, com o nosso crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento. Olha que legal isso. Então, quanto mais vezes o seu estado flow for alcançado, maior será a sensação de felicidade e outros sentimentos positivos que você vai alcançar. Então, quanto mais você for desafiado e as suas habilidades forem tão compatíveis quanto esse seu desafio, mais você vai sentir essa sensação de felicidade. Então, como agora? Agora você pode me perguntar, né? Ô, Rafa, e aí? Tá, você falou, entendi, vi o gráfico, guardei o gráfico, eu entendi esse processo. Gente, guarda esse gráfico mesmo, tá? Porque se você é muito visual, você pode falar assim, gente, eu tô em estado, eu tô ansioso. Mas por que eu tô ansioso? Eu tô estressado, eu tô em estado de alerta. Porque o seu desafio tá muito alto e a sua habilidade tá baixa. Aí você pode falar, nossa, eu tô tão confiante, tão relaxado, mas isso não tá, né? Eu quero algo mais. Então o que está acontecendo? Você está com habilidade sobrando e você está pouco desafiado. Então olha para isso aqui, tá? Olha para isso aqui. E aí você pode perguntar, tá bom, Rafa, e agora, como é que eu entro em estado de flow? Como é que eu entro nesse estado? Já que esse estado é um estado onde é inato do ser humano quando ele está realmente com os seus desafios e habilidades em alta. Então, primeira coisa, vamos lá? Tá pronto? Pega aí o seu papel ou então o seu caderninho, né? Minha tia tem um caderninho, gente, ela assiste todos os meus vídeos e ela falou que ela tem um caderninho cheio já. Obrigado, tia, por assistir mais esse aqui. A minha mãe também assiste todos os vídeos, tá? E o pessoal da Unip também. O pessoal da Unip tá nos seguindo aí e assistindo. Coloca aí os seus comentários. Vai lá no direct do Instagram, coloca também aquilo que vocês têm achado dos vídeos, coloca aí nos comentários do YouTube o que vocês têm achado dos vídeos, no Face também, coloca aí para que a gente sempre possa ir dirigindo esses conteúdos de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, já pegou o caderninho? Esse só foi um plus para que vocês peguem aí os caderninhos, as canetas ou o celular e anote, tá? E outra coisa também, enquanto o pessoal tá pegando o caderninho, eu tô sabendo que minhas camisetas dos 25 tá fazendo maior sucesso, tá? Bota aí na camiseta que você mais gosta, se é essa vermelha do método, se é a preta do diga não sem dar explicação, ou se é você é sensacional, ou 25 segundos é tudo que você precisa. Eu tenho outras, tá? É que o Felipe só deixa eu vir com vermelha, preta e azul. As brancas ele não deixa eu vir, porque ele fala que fica ruim na gravação. Então vamos lá, beleza? Então, como entrar em estado flow? Como entrar em estado flow? Presta atenção agora. Primeiro gatilho para te ajudar a entrar em estado flow é concentre-se. E aqui, concentre-se 125% no que você está fazendo. Ou seja, 100% naquilo que você está fazendo. Eu brinquei aqui com 125, mas concentre-se. É necessário que para você entrar em estado flow, você se concentre pelo menos 10 minutos. Fique totalmente concentrado 10 minutos na atividade que você vai fazer. 10 minutos. É importante que você se concentre. Você precisa, nesse momento, tirar as suas distrações de lado, tirar ruídos externos e aí se concentrar
10 minutos naquilo que você realmente vai fazer, tá? Por quê? Porque o que acontece? Toda vez que você perde o foco daquilo que você está fazendo, toda vez que você perde o foco, sabe quanto tempo você precisa para recuperar o foco de novo naquilo que você estava fazendo? Você precisa de 25 minutos para recuperar de novo o foco naquilo que você estava fazendo, porque isso se chama resíduo da atenção. Isso é provocado e aí nós temos resíduos de atenção. E esses resíduos de atenção, eles só vão sendo dispersos e você consegue focar de novo depois de 25 minutos. Então, olha só que importante, eu vou voltar para essa câmera aqui. Olha só que interessante. O que acontece com todas as distrações que nós temos? Aí você vai linkar com o vídeo da procrastinação, aí você vai fazer vários links e várias analogias. Hoje, as coisas que mais nós temos são distratores, né? São as nossas distrações, vamos falar assim. Nós nos distraímos muito facilmente, ou seja, nós estamos todo o tempo buscando foco. Nós estamos todo o tempo tentando voltar naquilo que nós estávamos fazendo. Nós estamos todo o tempo, porque você está fazendo alguma coisa, você está estudando, você está lá assistindo sua aula e aí alguma coisa te distrai. Aí até a sua mente processar e voltar de novo naquele foco, ela demora 25 minutos, porque ainda você fica ligado nessas distrações. Aí você volta e aí você se distrai de novo. Então, observa se você não está vivendo dessa forma. Se você não está vivendo com essa ideia de sem foco, sem foco, sem foco. Porque o que está acontecendo? Os seus resíduos de atenção, eles estão aí. E aí você não tem conseguido focar. Então, a primeira coisa, para você poder voltar e entrar naquele seu estado flow, comece a se concentrar, a focar naquilo que você vai fazer, naquela atividade, por 10 minutos. Então, durante esses 10 minutos, desligue o celular, faça essas coisas para o seu próprio bem. Por quê? Porque você quer atingir esse estado de felicidade. Se não sabe o que vai acontecer, você vai ficar sempre naquele, nossa, o tempo não passa, nossa, o tempo não passa. E você quer produzir as coisas, você quer fazer as coisas de uma maneira onde você se sinta realizado. E esse é o estado flow, tá? Então, voltando para cá. Então, isso é importante. Concentre-se 100% no que você está fazendo. Busque mesmo, tire as suas distrações externas. Tire. Vai ser fácil no começo? Não, não vai. Não vai. A gente não está falando aqui de poção mágica, a gente não está falando aqui de coisa super simples. É simples de fazer, mas não é fácil não, porque a gente tem um monte de distração. Então, vai ser simples no começo? Simples pode ser, fácil não. Mas faça isso, tá? Busque não ser interrompido, porque muitas vezes nós desejamos encarar novos desafios, mas aí a gente é paralisado, porque a gente fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso se eu nem tenho essa habilidade? Aí você vai buscando distrações, e aí você vai se sentir, vou voltar no gráfico, aí você vai se sentir triste e deprimido. Por quê? Porque você quer fazer, mas as distrações são tantas que você não consegue andar nas suas habilidades. É como se você fosse jogar tênis. Olha só que legal, imagina só. Imagina que você nunca jogou tênis, eu nunca joguei tênis. E aí eu quero começar a jogar tênis. Você acha que eu sou maluco o suficiente, talvez possa até ser, mas não vou fazer. Maluco o suficiente de pegar uma raquete, pegar uma bolinha e já ir direto para uma quadra de tênis, jogar com alguém que sabe jogar super bem? Não, primeiro você vai pegar a bolinha, você vai ter noção daquilo que você está pegando, você vai começar a arremessar aquela bolinha com a raquete de tênis contra a parede, até você entender o que você tem que fazer, os movimentos que você tem que fazer. Aí depois
você vai para uma quadra onde tem uma rede e aí você vai tentar fazer a bolinha passar pelo outro lado da rede, pelo menos, e aí está melhorando a habilidade. Está melhorando a habilidade e você está se sentindo satisfeito. Passou do outro lado, beleza, passou do outro lado. Depois que você tiver com mais habilidades de já fazer a bolinha passar do outro lado, aí você convida uma pessoa para jogar com você. E isso você vai melhorando as suas habilidades, você vai melhorando e experimentando satisfação e sensação nova a cada momento que você vai evoluindo. E isso é bacana, porque uma coisa é importante, presta atenção no que eu vou te falar agora. Não saia da sua zona de conforto direto para a sua zona de desespero. Não saia da sua zona de conforto direto para a zona de desespero. Isso só faz com que você reforce o medo de que você não vai conseguir e isso só reforça as suas crenças limitantes de que você não é capaz de fazer aquilo. Então não sai querendo já jogar tênis como um profissional. Não sai querendo aumentar suas habilidades aqui já. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Usa essa analogia aí da bolinha de tênis. Começa na parede primeiro, depois ultrapassa a rede e depois chama alguém para jogar tênis contigo. Então não saia da sua zona de conforto direto para a zona de desespero. Porque aí você vai ficar com medo, os seus medos vão ser ampliados e também as suas crenças limitantes cada vez mais reforçadas. Então cuidado com isso. Tá bom? Entendeu aqui? Então, assim, eu vou ter foco, eu preciso... Começa, então. Vamos com 10 minutos. Rafa, 10 minutos está muito para mim. Porque não... Então, começa com 5 minutos. Mas começa a desenvolver essas habilidades. Porque ter foco, tá? Também é desenvolver habilidades. Habilidades de concentração, habilidades de poder se desprender das coisas externas, habilidade de poder se desprender do aparelho celular, Tem gente que está tão viciada em ficar junto com o aparelho celular que deixar ele longe ou deixar ele desligado parece que está deixando metade da vida lá. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque isso é um dos maiores vilões para roubar o seu foco e para roubar a sua concentração. Então, se isso está me roubando foco e concentração, como é que eu vou chegar aqui para estar focado e feliz? Beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, saiba usar o seu tempo livre. Olha o que Mihaly fala também. Ele afirma o seguinte, olha essa afirmação. Quando eu li essa afirmação, eu falei, gente, é muito verdade isso, é muito mesmo. Olha o que ele fala assim. Ele fala assim, olha, o ser humano normal, que eles chamam, os cientistas chamam de ser humano médio, que é o ser humano normal, ele não está preparado para o ócio. Sabia que você não está preparado para o ócio, assim como eu também não estou preparada para o ócio? Por que não? Porque a maioria das pessoas, elas não se sentem felizes no ócio. Olha só, as pessoas investem, e isso acontece contigo, como acontece comigo também. As pessoas investem mais tempo em lazer passivo do que em lazer ativo. E eu vou explicar isso. O lazer ativo, o lazer ativo, o tempo livre ativo, ela induz ao flow. Enquanto o lazer passivo não induz ao flow. O lazer passivo não leva a essa sensação de felicidade. Então, você também deve planejar estrategicamente o seu tempo livre. Porque as pessoas acham, eu vou ficar agora com tempo livre, não vou fazer nada, isso e aquilo. Você não fica feliz. Você não fica feliz. Você se sente, muitas vezes, triste e deprimido até, porque você não tem nada para fazer. Então, olha como isso é importante quando a gente tem essa clareza e entende. Planejar estrategicamente o seu tempo livre, criando metas claras para ocupar o seu tempo livre, isso te leva ao estado flow também. Caso contrário, você perde a sua motivação e você perde a sua concentração. Porque quando você não está motivado e concentrado, a sua tendência
é ficar ansioso. Se você não está motivado e se você não está concentrado, você tende a ficar ansioso. E aí uma pessoa ansiosa, o que ela faz para diminuir a ansiedade? Mesmo que inconscientemente, ela começa a abrir geladeira e comer as coisas, ela começa a buscar atividades que ocupem a sua mente, mas não geram fluxo. Não geram fluxo de felicidade. É só atividades para ocupar a mente. E na maioria das vezes, essas atividades, elas não são atividades construtivas. Pelo contrário, elas são destrutivas. Aí as pessoas, nesse momento de ócio, nesse momento de achar que vou ficar feliz, não, aí elas vão beber, elas vão fumar, algumas vão usar drogas ilícitas, outras vão perder o tempo assistindo vídeos inúteis no YouTube, e aí você passou aquela tarde toda, passou aquele tempo todo, e aí você vai falar assim, nossa, joguei tempo fora, joguei tempo fora. Aqui, sabe uma coisa extremamente importante e que você não recupera nessa vida? É o tempo. Não tem como recuperar o tempo. Então saiba usar o teu tempo com sabedoria, até mesmo nos seus momentos livres. Saiba usar os seus momentos livres, aonde eles possam te dar alegria, prazer, felicidade. Então planeje eles também. Senão, você vai ter aquela sensação no final de que você perdeu o tempo. E tempo perdido não se recupera mais. Voltando aqui então, tá? Voltando aqui. Então, entrar em fluxo é preciso, sim, que você decida de forma consciente como você vai ocupar o seu tempo livre, tá? Dando preferência a essas atividades mesmo que induzem a sua concentração, ao seu foco, ao seu prazer, a como socializar com outras pessoas, isso é legal. Mas quando você for socializar com aquelas pessoas, esteja presente ali. Converse com a pessoa na forma presente. Converse. Esteja ali, 100%. Tá? Quando você vai escrever, de repente, eu quero passar meu tempo livre, mas eu tenho um roteiro para fazer agora. Estou imaginando num roteiro ou então numa coisa que eu quero escrever, porque eu quero deixar isso registrado. Praticar um hobby, praticar esportes. Fazer alguma coisa que te dê realmente prazer, aonde você olhe para aquilo e fala, nossa, valeu a pena esse tempo, ao invés de passar tardes perdidas aí, tardes assistindo coisas inúteis que não vão te trazer benefício nenhum. Mas então significa que eu não posso assistir? Não, você pode assistir vídeos, pode assistir séries, desde que isso edifique você, desde que isso esteja colocando você no seu nível de crescimento. É isso que você quer crescer, você quer se desenvolver. Então assista séries, vídeos que também te tragam prazer, mas que te levem a essa ideia de desenvolvimento. Tranquilo? Agora a terceira coisa que Mihaly fala também, para a gente poder acionar esse gatilho do nosso fluxo, do nosso flow, né? Para que as coisas aconteçam, torne-se autotélico. Olha que palavra interessante. Autotélico, torne-se autotélico. O que é um indivíduo autotélico? O indivíduo autotélico é aquele que faz as coisas por si mesmo, sem ser motivado por uma recompensa externa. Por exemplo, a experiência que ele está fazendo é a sua principal meta, tá? É a sua principal meta. Normalmente, quem são pessoas autotélicas, que você conhece e eu também? Pintores, músicos, escultores. Esses são pessoas já por natureza autotélicas. Por quê? Porque a experiência em fazer aquela obra de arte é muito maior do que a recompensa sobre aquela obra de arte. A sensação, o gosto de compor, ou então de tocar aquela música, aqui alguns músicos até entram em êxtase quando estão tocando alguma música, é muito maior, essa experiência é muito maior do que a recompensa que isso vai gerar. Escultores, quando estão fazendo esculturas,
aquelas esculturas, o prazer de fazer aquelas esculturas, de moldar aquilo ali, aquela experiência é muito maior do que a recompensa que isso possa gerar depois. Ah, mas só para pintores e escultores? Não, isso serve para você também. De repente, a gente até falou, né, que as pessoas às vezes entram em flow fazendo planilhas de Excel. Então, o prazer de estar fazendo aquilo ali é muito maior do que a recompensa no final. Então, isso são pessoas autotélicas, aquelas que fazem por fazer aquilo naquele momento, porque a experiência é a principal meta. A atividade em si, ela é muito mais gratificante. Então, isso é muito importante, porque a recompensa não é o que vai satisfazer, e sim o feito, o fazer é o que está satisfazendo. Então, para entrar em fluxo, você precisa induzir esse tipo de atividade. Ixi, Rafa, qual é a atividade então que eu vou produzir para induzir esse meu fluxo? Eu não sei. Você pode responder isso a você mesmo. De repente é cozinhar, de repente é montar um quebra-cabeça. E aí começa a observar se o cozinhar te leva nessa sensação, ou então ler alguma coisa. Eu não sei. Você deve conhecer a si mesmo e responder essa pergunta. Você precisa investir, sim, a sua energia mental em atividades que sejam por si só recompensadoras, sem que você precise de uma gratificação externa, sem que você precise ou de um elogio ou de uma gratificação no que o outro vai falar para você. Faça isso por você, faça isso pelas atividades em si, sem ficar esperando uma gratificação externa. Por quê? Porque essas atividades, elas desenvolvem em você virtudes e habilidades. Ela vai desenvolver em você virtudes e habilidades. E olha que bacana isso, né? Então, ao invés de ficar se preocupando com o futuro, na recompensa futura, aprecie o momento presente. Aprecie o momento que você está falando e fazendo as coisas. Aprecie o seu momento presente. Isso também te faz entrar em estado de flow, Então, quando você ficar pensando, agora eu estou em estado de flow, pode ter certeza que você não está, porque quando você realmente está em estado de flow, você não tem outros pensamentos a não ser aquele daquilo que você está fazendo e está focado e concentrado. As características desses indivíduos autotélicos, quando realizam essas atividades que colocam eles em estado de flow, eles não estão pensando apenas neles, mas eles pensam também nas outras pessoas. Normalmente, essas pessoas autotélicas, elas fazem com que elas contribuem para uma melhora da humanidade. Elas fazem isso mesmo, porque elas não pensam só nelas, elas pensam nas demais pessoas. Por quê? Porque elas fazem atividades construtivas. Elas estão fazendo algo para que isso possa gerar um desenvolvimento ali, ou isso possa agradar alguém, ou esse quadro que ela está pintando possa inspirar outras pessoas, ou aquela música que ela está compondo, isso possa tocar o coração de alguém. Olha como é o pensamento de uma pessoa autotélica, certo? E o estado flow, você tem já noção disso, assim como eu também. O estado flow tem diversas consequências positivas. Ele aumenta a sua performance, lógico que ele aumenta a sua performance. Por que ele aumenta? Porque você vai aumentando as habilidades. E ele também vai fluindo com naturalidade e faz com que você comece a fazer as coisas mais rápido e em menos tempo também. Então, se você está em estado de flow, cozinhando ali, você está tão envolvido com aquilo que a hora que você viu pronto, já ficou pronto aquilo que você estava fazendo. Por quê? Porque aquilo ali te traz felicidade e você está extremamente focado. Outro benefício que o estado de flow traz para você e para mim também é a felicidade e a sensação de bem-estar. Gente, não tem outra sensação melhor que essas duas, felicidade e bem-estar. E quando você entra nesse estado, você faz aquilo que gosta no seu maior nível de desafio, E isso te traz motivação e empolgação
Cara, motivado, empolgado, ficando feliz. E, opa, é isso que você quer, é isso que eu quero também. Né? Então, vamos lá, vamos aprender esses gatilhos. Então, o estado de flow, como a gente já falou, ele é espontâneo, ele é inato, mas nós podemos sim aprender a controlar os sentimentos e as intenções que nos permitem despertar esse potencial. Então, como é que eu faço isso? Olha lá, melhorando as minhas habilidades e aumentando cada vez mais os meus desafios. Aí eu tenho esse estado de flow. Certo? E agora, para gente treinar, tá? Para gente treinar, tá? Eu entendi, Rafa, mas como é que eu posso fazer isso? Olha só, a dica de hoje e a técnica de hoje é faça as suas tarefas como se fosse um jogo mesmo, tá? E não, vou fazer por fazer, porque quando você vai jogar, você senta na mesa, você se programa, você até muda a sua postura, você tem aquela intenção de vou jogar, né? Vamos lá, vamos jogar isso ou aquilo, e você tem a intenção positiva de até ganhar, isso é muito legal. Ou participar, estar ali, isso é fantástico. Então, olhe para suas tarefas como se elas fossem um jogo. Isso vai te ajudar a focar. Por quê? Porque, poxa, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso agora. Eu tenho que fazer, eu tenho que terminar. Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso agora. Eu tenho que fazer, tenho que terminar. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer, vou terminar. Então vai brincando com você como se as suas tarefas elas fossem um jogo. E você tivesse que concluir, passar de casa, andar mais uma casa. Não sei qual é o jogo que você gosta de jogar, mas imagina aí um jogo de tabuleiro e aí você vai pulando de casa, você vai ganhando habilidades, tá? Essa técnica, ela contribui para que a gente alcance esse estado de flow. Na prática, ela nos incentiva a nos desafiarmos constantemente. Você está sempre desafiado e isso é bacana, porque, gente, o desafio em alta, habilidade em alta, estado de flow. Legal isso! Então, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Faça as suas tarefas virarem um jogo. E aí você vai incentivando cada vez mais com esses gatilhos o seu estado de flow. Então, por quê? Porque aí a gente consegue ficar focado por mais tempo e a gente sabe que a gente tem que começar uma atividade e terminar ela. Para pular de casa. A gente tem que fazer essa atividade e terminar ela para pular de casa. E a gente tem que ficar concentrado naquilo que estamos fazendo. Porque quando nós realizamos as nossas tarefas como um jogo, os nossos níveis de motivação e concentração, eles aumentam. Tá? E isso não é assim, mas... Porque é exatamente isso que as pessoas, quando foram entrevistadas por Mihaly, e Mihaly então desenvolveu essa teoria, elas falavam isso para ele. Então ele foi elaborando essa teoria por vivência, por experimentos reais, de pessoas que viviam as suas vidas nesse movimento, como se as tarefas realmente fossem um jogo. E isso elas respondiam depois, que com isso elas ficavam felizes e satisfeitas. Então elas tinham uma vida no nível normal das pessoas, num nível acima, aonde a felicidade e a satisfação era mais atingida. Você quer isso para você? Você quer estar aqui, nesse nível de realização e satisfação? Eu quero para mim. Tá? Então, elas sabem aproveitar cada situação como uma oportunidade e colocar as suas habilidades em prática e adquirirem novas habilidades sempre que preciso. Tá? E isso vai desafiando-as. O estado de flow é um estado de sintonia com a vida. Olha que imagem legal. É com o momento presente. Então, olha lá, está em sintonia com a vida, está no momento presente, é isso que nós queremos. E uma última coisa que Mihaly também fala e que nós vamos trazer para vocês é desenvolva o seu autoconhecimento. Desenvolva ele, porque o flow ele é alcançado com muito mais facilidade nos nossos dias, principalmente na nossa vida profissional, quando você tem consciência das suas capacidades e das suas habilidades. Quando você tem consciência daquilo que você é capaz e daquilo que você tem habilidade, você consegue entrar em estado de flow. Por quê? Porque não adianta nada você assumir um desafio muito alto se a sua habilidade é baixa. Aí você vai ficar ansioso.
e não vai resultar nada. Então, o que é legal é você ser desafiado conforme as suas habilidades. Então, quando você sabe, olha, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, aqui eu consigo fazer, então desafio alto, habilidade alta, estado de flow. Agora, você pode cada vez mais aumentando suas habilidades. Você pode cada vez mais aumentar um pouco o desafio, aumentar um pouco a habilidade. Aumenta um pouco o desafio, aumenta um pouco a habilidade. Aumenta um pouco a habilidade, aumenta um pouco o desafio. Estado de flow, tá aqui, tá? Então isso é muito legal. Voltando no gráfico, gente, porque esse gráfico é muito legal, ó. Aumento a habilidade e aumento o desafio e estado de flow. Aumento a habilidade e não aumento o desafio, eu fico aqui, ó, no meu estado de controle, que não é o ideal que a gente quer ainda. A gente quer esse aqui, tá? Se eu aumento o desafio, mas eu ainda não aumentei a minha habilidade, eu tô aqui, ó, no estado de alerta e focado. Mas é esse que eu quero, é esse aqui, a essência é aquilo que a gente busca, tá? Então, isso é o que você precisa fazer, principalmente na sua vida profissional. Saiba sobre as suas habilidades e as suas capacidades, porque isso te ajuda a realizar as suas atividades. Então, desenvolver um autoconhecimento é importantíssimo. Por isso que o nosso convite para você, sempre permita-se ir além. Dá um passo a mais. Você já veio até aqui? Dá um passo a mais. Já está aqui? Dá um passo a mais. Então, vai melhorando suas habilidades e vai melhorando seus desafios também. Em qualquer área, gente. Nos relacionamentos que a gente tanto fala, no relacionamento com o outro, no relacionamento consigo, tá? Aumenta esse autoconhecimento, as suas habilidades. Porque saia da sua zona de conforto, saia, não vá para a sua zona de desespero, saia da sua zona de conforto e invista em você em primeiro lugar, para que assim você possa alcançar sim o momento flow com mais facilidade. Então, é isso que nós desejamos para você e que eu desejo para você e que eu desejo para mim também, tá? É sair sempre da minha zona de conforto, dar um passo a mais, aumentar a minha habilidade e aumentar o meu desafio. Aumento minha habilidade, aumento meu desafio. Aumento meu desafio, vou aumentar a minha habilidade, certo? Então, isso vai te levar, com certeza, para onde você quer ir. Isso vai te levar para onde você quer ir. Então, esse, gente, foi o nosso bônus de hoje. E se você já assistiu os vídeos do Poder da Ação, da série, compartilha com as pessoas. E, por favor, assina aqui o nosso canal. Assina aqui o nosso canal do YouTube, deixa o sininho ativado, nos siga, né, nas nossas redes sociais, lá no Face, lá no Instagram. Vai lá, segue a gente e compartilha. Faça isso para que mais pessoas que estão à sua volta, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, eles possam também ter o privilégio de saber que o momento flow, o momento de viver feliz e satisfeito é extremamente possível. Então, fica aí, segunda-feira estamos de volta com uma nova série e assim vamos aumentando nossas habilidades e os nossos desafios também como equipe. Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.